Meus irmãos, abram as vossas Bíblias. Obrigado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 14. Atos, capítulo de número 2, verso 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Somente até aqui. Voltando um pouco nos evangelhos, que vai nos relatar a respeito da jornada de Jesus, antes mesmo desse marco, desse grande acontecimento sobre a vida da igreja, em Atos 2, nós, quando paramos para analisarmos as Escrituras Sagradas, nós, vendo a jornada de Jesus, entendemos que Ele muito pregou, Ele muito ensinou, Ele também sempre fez questão de manter uma vida de oração, e diante desses ensinamentos, das suas mensagens, muitos foram curados, pessoas foram libertas, vidas foram transformadas, tudo isso por intermédio da sua poderosa palavra. Porém, mesmo reconhecendo pelas Escrituras Sagradas que Jesus, diante dessa humanidade a nossa, pregou, ensinou, curou muitos enfermos, a sua vinda, de fato, iria para além de curar alguém, de prover peixe e, sobretudo, prover pão. Jesus, de fato, vem com uma proposta maior do que esta, que era morte de cruz, salvação. E é isso que o evangelista João deixa registrado no seu livro, no capítulo 3, versículo de número 16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de semear, de entregar, doar o seu único filho. Então nós olhamos para a Bíblia e entendemos que Jesus veio de fato com essa proposta de morrer, ter os cravos nas mãos, cravos nos pés, usar de fato uma coroa de espinho que ele não merecia usar, mas ele usou por nós. Enfrentar uma via dolorosa, recebendo esbofetões e cuspidas, ser traído por um discípulo e negado por outro, considerado por ele mesmo sendo um amigo. Jesus veio para enfrentar esse tempo doloroso de sofrimento, de dor, a qual ele mesmo não merecia. De fato, quem merecia dentro dessa realidade, desse contexto bíblico, éramos nós que deveríamos estar ali sofrendo, não é Jesus. Mas por tanto amor, um amor incomparável, que Ele nos amou, Ele sofreu por nós. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, segundo escreve João, no capítulo 14, nós vamos ver Jesus batendo um bate-papo, tendo uma conversa com esse colégio apostólico,
aonde no verso de número 1, Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus, diante desta conversa e já sabendo que o seu momento já estava próximo, que o seu sofrimento já estava à porta, Jesus, diante desta conversa de João 4, o evangelista, deixando registrado, ele vai olhar para esse colégio apostólico, e eu acho isso interessante, porque Jesus, entendendo a necessidade dessa igreja que estava sendo formada e forjada por ele, no verso de número 16 e 17, o mesmo Cristo, ele vai dizer que rogará ao Pai, para que o Pai pudesse enviar o outro Consolador. Quando Jesus vai falar a respeito do outro Consolador, ele está falando a saber do Espírito Santo. Quando ele declara a respeito do outro Consolador, Jesus está dizendo: eu sou o consolo, porém, esse outro que virá, que eu irei rogar ao meu Pai, ele fará obras diferenciadas da minha. Porém, a mim, vocês estão vendo, a gente se assenta, a gente come junto. Esse, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não conhece, vós recebereis. Habitará em vós e estará convosco para sempre. Quando Jesus dita essas palavras, ele está querendo dizer que a partir desse momento, Deus, o Pai, o Espírito de Deus, estaria abrindo mão de habitar em templos feitos por mãos humanas, e faria da sua morada homens pecadores e falhos. E aí, quando eu olho para essa palavra de Jesus, o próprio Cristo entendendo a necessidade do Espírito Santo habitando na igreja, porque Jesus sabia que sem o auxílio do Espírito de Deus, não haveria possibilidade da igreja avançar. Sem o Espírito Santo de Deus, não haveria nenhuma condição da igreja permanecer de pé. Embora algumas pessoas se acham capazes demais para isto, eu entendo, lendo a palavra de Deus, que só estamos de pé por causa da presença do Senhor. A presença transforma, a presença ainda calma, a presença ainda sustenta. É bem simples esta realidade, quer ver? Talvez num dia como esse, estressante de trabalho, correria, agitação, alguém diante das suas impossibilidades diz: Senhor, eu não tenho condição de estar hoje na tua casa, mas o Espírito Santo te tocou nesse dia e te disse: levanta, eu sou contigo, te sustento e tenho uma palavra de vida para você. Ah, como eu amo o Espírito Santo, porque eu entendo que o Leandro não é nada, mas o Espírito Santo é. Como eu amo o Espírito de Deus, porque eu entendo que o Leandro não faz, mas o Espírito Santo faz. E para a glória do nome dele, irmãos, para alegrar o teu coração, o poder dele não se limita dentro dessas quatro paredes. O mesmo Espírito que está curando aqui, pode curar alguém dentro do hospital, como já foi dito aqui hoje. O mesmo Espírito que liberta aqui, pode estar libertando alguém da tua casa nessa noite. O poder transformador do Espírito de Deus. Jesus vê a necessidade da igreja, e ele sabia que a igreja não conseguiria sem o Espírito de Deus. Jesus está perto de cumprir o seu propósito, está perto de cumprir o seu ministério. E aí? E depois? Quando ele voltasse para o Pai, e lá ele está à destra do Pai, o que seria da igreja? Como ficaria a igreja? E aí Jesus vai olhar: fique tranquilo, vocês não ficarão órfãos. Eu mesmo me encarregarei de rogar ao meu Pai, para que Ele possa enviar o outro Consolador. Você se lembra
do tempo de Obed-Edom, você lembra? Quando a arca da aliança fica na casa de Obed-Edom durante 3 meses, a Bíblia diz que algo milagroso acontece dentro da sua casa. O poder de Deus transforma a vida de Obed-Edom, como também de toda a sua família. Mas espera aí, só que Jesus está dizendo para os discípulos que o Espírito de Deus não estaria habitando em nós apenas 1, 2, 3 meses ou 20 anos, como ficou a arca na casa de Abinadab. Jesus está dizendo que a presença do Senhor estará conosco todos os dias. Isso me leva a entender que não apenas nos dias bons, mas também nos dias maus. Isso me leva a entender que não apenas nos momentos felizes da vida, mas nos momentos de aflição, Ele sempre estará convosco. Jesus está dizendo, eu vou rogar. Vocês podem ficar despreocupados. Ele vai para a cruz, o sacrifício acontece. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou, vai dar as últimas instruções aos seus discípulos, preparando eles para darem sequência à sua jornada. E aí eu acho interessante que Jesus vai dar uma ordem. Ele deixa uma ordem para a igreja. E a ordem que ele deixa, ele não deixa apenas para os pastores, pregadores. Ele vai dizer que é necessário saírem por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Qual é a ordem que Jesus dá? Ide pregai. Qual é a missão que Jesus nos entrega? Ide pregai. Só que ele também deixa uma mensagem para esta igreja que está sendo levantada por ele. Ele diz, porém, vocês não vão se retirar de Jerusalém, enquanto do alto vocês não forem revestidos de poder. Que poder, gente, é esse? Espírito de Deus. Aonde é que Jesus está declarando para eles que esse poder vai ser derramado? Em Jerusalém. Jerusalém representa o que para esta igreja? Casa. E aí eu aprendo com Jesus que o poder não é derramado aqui. Aqui é o local onde ele se manifesta, mas ele começa sendo derramado a partir da nossa casa. Porque tudo começa a partir da nossa casa. O culto não começou aqui. O culto começa a partir da nossa casa. Jesus está dando uma direção para eles. Vocês não vão se retirar de Jerusalém. Vocês vão permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porém, depois que esse poder for derramado sobre vós, não se atém em permanecer apenas em casa. Sai pela Judeia, vai por Samaria, passe pelos confins da terra e anuncia a semente da palavra. Por que Jesus está dizendo para eles que depois que eles forem cheios do Espírito, eles poderiam sair para anunciar a palavra? Porque ele sabia que sem o poder de Deus não haveria pregação da palavra de Deus. Por mais que a gente se movimente, por mais que quando as coisas acontecem, quando o Espírito movimenta a casa, alguns pulam, alguns sapateiam, alguns correm, a proposta do Espírito de Deus ser derramado sobre a nossa vida é para que nós pudéssemos dar continuidade na mensagem do Evangelho de Cristo. Sem a presença de Deus, nunca haveria pregação da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, não haveria alcance de vidas. Por que Jesus roga ao Pai para que nós pudéssemos ser cheios de Deus? Para anunciar, para que pudesse avançar a pregação. Jesus vai dar as últimas instruções para esta igreja. Ele volta para o Pai. E aí eu fico pensando, imaginando Pedro e João, que já estavam acostumados a conviver com Jesus, e eles faziam de fato tudo
porque Jesus mandava. Jesus dizia, entra no barco, atravessa. Eles entravam, atravessavam porque Jesus mandava. Jesus dizia, vamos orar. Eles iam orar porque Jesus mandava. A questão é, como ficaria esta igreja? Agora, se Jesus já não está com ela, no meio dela, de forma humana. Como ficaria esta igreja sem esta orientação e direção da palavra de Jesus? Parece que eu vejo João e Pedro conversando e dizendo, e agora? Como é que vai ser? O mestre mandou a gente pregar, mas como pregar? Como nós vamos combater essa mentira que está sendo espalhada por aí? Porque o que estava sendo pregado na ocasião era que o corpo de Jesus havia sido saqueado. Como é que a gente combate isso sem o Espírito Santo, gente? Como pregar? Esses homens estão confusos. O que a gente vai fazer agora? Anunciar como? Como de ficar dizendo, declarando que Jesus ressuscitou, se o que eles estão anunciando de fato para o povo é que ele teve seu corpo roubado? Ainda não havia nesses homens ousadia, coragem. Coragem esta que só o Espírito Santo de Deus pode dar, gente. Eu não sei aqui, mas a gente vive isso um pouco lá no Rio de Janeiro, pastor. Em algumas regiões que a gente entra para pregar. Vocês conhecem. A gente vai pregar em algumas comunidades, às vezes perigosa. E eu já me peguei fazendo algumas coisas dentro dessas localidades que nós ministramos muito lá. E depois em casa eu fico pensando, como é que eu fiz aquilo? Um dia eu estava dentro de uma igreja e estava tendo confronto do lado de fora. Guerra, irmão, tiroteio. De um lado para o outro. E eu estou pregando aqui. Pregando. O Espírito Santo de Deus falou comigo assim, deixa o povo aí dentro e vai lá fora. Aí eu falei, está repreendido, será que é o Espírito mesmo? Como é que a gente faz isso, gente, sem a presença de Deus? Aí eu falei, como é que é? Deixa o povo aí e vai lá fora. Quase que eu falei assim, mas a igreja me trouxe aqui para anunciar para o povo. E o Senhor está mandando eu deixar o povo aqui dentro e lá fora. Aí falou, obedece, vai lá fora. Irmão, eu falei assim, irmãos, fecha o olho aí, ninguém olha. E fui. Minha esposa viu, que doideira. Quando eu cheguei do lado de fora, no meio daquela guerra, tinha duas moças paradas do outro lado, no meio daquele contexto. O Espírito falou, vai até aquelas duas moças. E eu fui, gente. Entreguei uma mensagem que Jesus mandou entregar a elas. Aí Deus falou assim comigo, agora volta. E eu voltei. Continuei a pregação. No final da mensagem, eu fiz o apelo. E quem é que estava lá na frente? Como é que a gente faz isso puro? Como fazer isso sem Deus, gente? Quando eu olho para João 14, 16, 17, eu vejo o cuidado de Cristo para com a igreja. Porque ele sabia que sem o auxílio do Espírito Santo, você nem sentado nessa cadeira hoje estaria. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje pregando. Certeza. Mas ele disse, o quê? Fique tranquilos. Eu rogarei ao Pai. Oh, aleluia. Ele disse, esse Espírito estará convosco para sempre. Você já parou para perceber que existem fases da vida que parecem que nós estamos só? Mas entenda, por mais que todo mundo se afaste,
Atos 2 já aconteceu. Você vai tentar ficar só, mas mesmo tentando nunca vai estar. Por quê? Porque Ele está habitando dentro de você. Aleluia. Ele está junto contigo, guiando os teus passos, analisando as suas decisões e te colocando no caminho certo. Eu penso, o que seria da igreja, o que seria de mim, o que seria de você, se não fosse o Espírito de Deus. Como é que vai ser, Pedro? Pregar como? Como combater essa mentira? E aí no capítulo de número 2 do livro de Atos, Lucas registra isso. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, aguardando de forma paciente, em comunhão, em oração, em busca do mesmo objetivo. E a Bíblia diz, quando de repente, foi de repente, parece que eu vejo Cristo conversando com o Pai, dizendo, Pai, eu disse para eles que eu rogaria. Envia. Manda o Consolador para eles lá. Sei que eles são falhos, mas eles precisam. Eles até não merecem, mas precisam. Se o Espírito não for, eles não vão conseguir se sustentar por si só. O pai olha para o filho e diz, fica tranquilo, estou enviando agora. Aleluia. Pode fazer. De repente, como um vento. E aí Lucas diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu sou muito grato a Deus por isso aqui. E falaram em outras línguas. Eu já vi gente dizendo assim, eu queria ser tanto batizado no Espírito Santo, porque eu queria falar a língua que o fulano fala, desse jeito. E eu preciso te alertar nessa noite, que esse poder aqui foi para além de falar em línguas. O que esse Espírito vai causar nessa igreja é transformação de vida. Eu fico pensando, pastores, porque o que está acontecendo em Atos 2 é algo muito novo. Nunca havia acontecido isso. Deus no barro, Deus habitando no vaso. A igreja agora está sendo cheia do Espírito. Sabe aqueles cultos que a gente participa, aquele dia que Deus decide marcar a gente com fogo, com glória, sabe? Que há um derramado do Espírito Santo sobre a igreja, e aí de repente a gente não suporta nem ficar de pé. Tem gente chorando, gente que deita, outros sentam, uns correm. Eu imagino que esta igreja aqui, que estava recebendo algo novo, eu acredito que alguns pularam. Eu acredito que teve gente correndo no meio da congregação. Eu acredito que alguns marcharam. Mas eu também acredito que alguns
foram cheios, mas não reagiram. Lá no Rio de Janeiro, para alguns, o termômetro de alguém ser cheio do Espírito é quando alguém está se movimentando. Só que isso faz parte de uma característica humana. Você quer ver? Minha esposa, Aline, e eu sou mais loucão. Eu vou, pulo, grito, mas ela é mais centrada. Aí antigamente alguém falava lá no Rio de Janeiro: mas a Aline não faz o que você faz, ela não pula, ela não corre, ela não dá soco no vento que nem você dá. Aí eu falei: mas é porque essa não é a característica dela. Mas do jeitinho dela, ela também é cheia do Espírito. Porque parece que gente cheia do Espírito é aqueles que movimentam. E nem sempre quem está rodando no Espírito. Não está. Eu até imagino que o Pedro, pela característica, sanguíneo, mais enérgico. Mas nem todo mundo que estava ali estava pulando, gente. Tinha gente quietinho, porque os quietos também são cheios do Espírito. A gente precisa ter essa maturidade em Deus, porque senão a gente se perde no caminho. Porque existem pessoas frustradas: ai, fulano é tão cheio. Cheio por quê? Porque marcha. Aí eu sou vazio porque não marcha. Quem disse? A condição do Espírito não é fazer alguém pular. A condição do Espírito é transformar a sua vida. Avivamento. E que não tem nada a ver com pular. Mudança de mente, comportamento. Eu tenho uma tia chamada Catarina, uma senhora de 90 e poucos anos, cabecinha branca, sabe, pastor? Ela tinha desaparecido e eu consegui encontrar ela nas minhas andanças de pregações. Sabia mais ou menos, falei, perguntei: mãe, é aqui perto. Achei minha tia. Levei minha esposa lá que não conhecia ela, apresentei minha esposa. Pensa numa mulher santa, cheia do Espírito, que nos momentos de guerra, na minha casa, ela sempre aparecia na hora certa. E aí talvez dizendo isso para alguns, eles dizem: mas ela marcha? Não, é aquela senhorinha mais quietinha dentro da igreja. Mas quando titia olhava assim, o Espírito de Deus descortinava os céus, revelava o profundo. Levei minha esposa lá. Aí eu falei: e aí, tia? Já não está enxergando mais? Eu perguntei para ela assim: como está esse contato com Deus, titia? Ela disse: está melhor, meu filho. Titia passa o dia todo dormindo, mas a noite toda orando. Mas não se movimenta, mas é cheia. Não pula, mas é cheia. Com isso tem a ver. É possível alguém pular, correr, marchar, fazer tudo, mas não ter uma vida santa com Deus. Tem gente que não esboça muita coisa, mas é santo, é transformado. Eu até imagino que o Pedro, pela característica, para a gente caminhar para o fim. Como é que a igreja está? Cheia. Cheia do Espírito. Aí Lucas diz o seguinte: e ouvindo o som. Algumas traduções vão dizer a voz. Voz de quem? De Pedro? Do Espírito. Som de quê, gente? Ouvindo um som.
uma grande multidão que ainda não havia confessado a Jesus vai para o ambiente onde a igreja estava. A Bíblia diz que quando eles chegam no mesmo cenário da igreja, eles vão ver lá, talvez alguns, outros, alguns, mas cheio. Quando eles olham, eles dizem: que negócio é esse, gente? Uma hora dessa, esse povo louco da Batista, embriagados. Como é que Pedro estava, gente? Só que quando chegou aqueles que ainda não haviam confessado a Jesus no ambiente, o que é que Pedro faz? Pedro deixa o movimento e prega a palavra. Por que é que Pedro faz isso? Porque uma das ações do Espírito Santo nunca vai ser turbar a sua mente. Pelo contrário, tinha um povo ali turbado. Eles dizem: eles estão bêbados, eles estão embriagados. Pedro para, respira e diz: ei, como assim? Embriagados, vírgula. Tem ninguém bêbado aqui hoje, não. Não tem ninguém embriagado nesse ambiente. Pedro percebe a necessidade de pregar, porque a palavra traz compreensão, mudança de mente. Não existe poder sem palavra, como também não existe arrependimento sem poder de Deus. Pedro diz: tem ninguém bêbado aqui. Você sabe por que a igreja está vivendo isso aqui? Aí ele diz: isto é. Lembra do que Jesus falou em João 14, 16, 17? Pedrão não cita isso. Pedrão não diz isso. Porque se Pedrão diz para eles: olha, isso é o que Jesus falou para nós, que iria rogar, irmão, eles ficariam mais turbados. Haveria mais confusão na mente. Então o que é que Pedro faz? Inteligente, usa de estratégia. Ele não cita o que Jesus falou, ele cita o que Joel profetizou. Por quê? O que Jesus havia falado eles não acreditavam e nem haviam ouvido, mas o que Joel profetizou eles sabiam. Aí ele diz: isto é o que foi dito pela boca do profeta Joel nos últimos dias. Foi dito nos últimos dias, diz Deus. Joel disse lá atrás, mas está tão presente ainda nos dias de hoje. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Como assim? Aí agora já não é mais a fala de Pedro, são os camaradas, a multidão, o povo que ainda não havia confessado a Jesus. Eles começam a dizer, olha a compreensão pela palavra, entende? Eles dizem: como assim? Irmãos meus, é isso mesmo que está acontecendo com a igreja hoje? É o que Joel profetizou? Esse poder que a igreja está sentindo hoje é o que Joel profetizou? Sim. Essa presença gloriosa que está no meio da congregação é o que Joel profetizou? Sim. Aí eles dizem: irmãos meus. Opa, peraí. Chegaram como? Antes da palavra chegaram chamando a igreja de embriagada. Depois da palavra já estão chamando a igreja de irmã. De irmãos meus,
Como nós poderemos fazer para ver, para sentir, para receber o que a igreja está recebendo aqui? Você está pensando que Pedro fez o que muita gente faz por aí? Espera aí, dobra o joelho, receba. Negativo, esse poder é inegociável, não é de qualquer maneira para receber. Ele diz, a senha é o seguinte: arrependei-vos. Arrependei-vos, 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 e serás cheios do Espírito, e recebereis. Arrependei-vos. Tá bom, irmão, a gente se arrepende. E agora, já dá para receber? Aí Pedro diz, primeiro se arrependa. Depois, vocês serão batizados na confissão dos vossos pecados. Irmãos, primeira pregação de Pedro. Na verdade, a primeira pregação do Evangelho depois que Jesus voltou para o Pai. Já pensou, Douglas, se Pedro fizesse o que existe essa realidade em nosso meio, em alguns lugares. Um dia eu fui num culto ministrar a palavra e alguém disse do meu lado, estava um mover, sabe? Aí alguém disse assim, arrepiou, hein? E eu tô só vindo. Manto, olha, o negócio aqui tá fogo, hein? Aí alguém disse assim, do jeito que tá, eu acho que não vai dar tempo nem para a palavra. Eu falei, então deixa eu ir embora, porque não existe poder sem palavra, como também não existe arrependimento sem palavra de Deus. Já pensou se Pedro se comporta assim? Aí eles estão embriagados. Gente, não para o movimento não, vamos continuar na marcha. Isso é o diabo. Não dá ouvido pro diabo não, vamos ficar aqui. Pedrão, opa, peraí, gente. Eu sei que o negócio está gostoso aqui hoje. Eu sei que é uma novidade. Eu sei que a presença é gostosa. Mas vamos se controlar agora. Vamos nos controlar agora. Não, vamos nos controlar. Por quê? Porque tem gente turbada em nosso meio. E a palavra pode tirar essa confusão da mente dele. Então agora a gente vai deixar o movimento e vamos anunciar a palavra. Uma grande multidão entregando a vida para Jesus naquele dia. E aí? Se Pedro não pregasse, se Pedro não anunciasse, eu sei que é bom demais, gostoso. Eu gosto também, gente. Não estou pregando contra isso. Porque quando Deus me toca, eu também dou uns pulos. Mas a gente precisa discernir quando é o tempo de pular e quando é o tempo de pregar. É simples, é o equilíbrio. Quando é o tempo para a gente, viver o renovo, extravasar. E quando é o tempo para ganhar. Desculpe, o nosso pulo não ganha ninguém, mas a palavra sim. Tudo é por causa da palavra. Por isso que a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés não é o movimento da igreja, mas é a palavra. A Bíblia não diz que luz para os nossos caminhos é eu pular, mas diz é a palavra. Só que nós também entendemos pela palavra que não adianta apenas a gente falar. A gente precisa viver a palavra. Porque quando Jesus encerra o sermão da montanha lá no Mateus capítulo 5, 6 e 7, eu fico me perguntando por que ele, depois de tanto ensinamento, ele decide encerrar o sermão
no capítulo 7, verso 24, 25, 26 e 27, mas para ser mais preciso, no verso 24, dizendo: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Bom, gente, não adianta vocês estarem esse tempo todo comigo, aprendendo de mim, ouvindo a palavra, e não colocarem em, porque melhor do que ouvinte é ser pra ti. O mundo não está preocupado com as palavras que saem da nossa boca. O mundo quer saber se aquilo que a gente fala condiz com a nossa vida. Palavra sempre será o suficiente. É a palavra que faz esses homens pecadores olhar para Pedro e dizer: irmãos, a gente quer ser cheio desse Espírito de Deus. Vamos orar? Pode orar? Fique de pé. Eu queria te convidar a orar comigo. E diante desta oração nós vamos pedir ajuda ao Espírito de Deus. Porque de nós mesmos não é fácil, mas o Espírito Santo tem o auxílio que você precisa para a sua vida. Então vamos orar? Feche teus olhos, clame comigo, ore comigo. Senhor Deus, eis a tua igreja aqui nessa noite. Nós somos totalmente dependentes da tua presença. A verdade é, o que seria de nós se não fosse a tua presença em nosso meio? O que seria da tua igreja se não fosse o teu Espírito Santo que habita em nós? Ajude-nos, Deus, a continuar prosseguindo, avançando. As lutas são reais, as dificuldades elas são presentes dia após dia, mas o teu Filho amado Jesus Cristo disse que estaria conosco, não apenas 1, 2, 3, não, mas todos os dias da nossa vida. Enquanto aqui estivermos, ó Pai, nos ajude a levar a semente da tua palavra, e que a tua palavra venha trazer transformação de vida sobre a nossa vida. Não nos permita, Senhor, apenas ser ouvintes, mas sim, de fato, praticantes da mesma. Que a tua palavra renove a tua igreja hoje. Que teu Espírito Santo venha trazer cura ao nosso interior. A paz que excede todo entendimento derrame, repouse sobre nós hoje. E que esse culto seja um divisor de águas sobre as nossas vidas. E que a partir de hoje possamos viver, não como queremos viver, mas como teu Espírito Santo nos orienta a viver. Seja conosco, nos fortalece, nos enche a tua presença. Seja glorificado o teu santo nome sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. Obrigado por tua presença, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pelo consolo, obrigado pelo ânimo, obrigado pela vida, obrigado pelo sacrifício, obrigado por tanto amor que nos amou. Seja com cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Deus abençoe.